Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Professor José Trindade, dando sequência aqui ao nosso estudo do Poder Judiciário. Tá? Vamos falar agora, rapidamente, dos demais órgãos do Poder Judiciário, começando pelo CNJ. Olho aqui na tela, Conselho Nacional de Justiça. Opa, aqui. Que é essencialmente um órgão de controle. Tá? Ele é um órgão de controle do Poder Judiciário. Tá? Mas cuidado, ele é um órgão de controle que faz parte do Poder Judiciário. Ele integra o Poder Judiciário, ou seja, ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Ele não exerce controle externo, tá? Mas ele controla quem? Ele controla todos, exceto o STF. Ele controla todos os tribunais superiores, todos os tribunais de segunda instância, todos os juízes. Só não controla o STF, porque na verdade o STF é que controla o CNJ, beleza? Então o CNJ faz o controle interno. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no 103B da Constituição. Peraí, estou onde? 102, vamos lá. 103B. Composição do Conselho Nacional de Justiça. Vai ter 15 membros, com várias nomeações, indicações pelo STJ, pelo STF, tá? Pelos tribunais superiores, até pelo PGR vai ter indicação, vai ter indicação pela OAB, vai ter indicação pelo Congresso, tá? Mas aí veja só, compete, olha o parágrafo 4º, compete ao Conselho, o CNJ, o controle da atuação administrativa e financeira. Ou seja, o CNJ é responsável pelo controle administrativo e financeiro. Cuidado com isso. Que isso é o ponto mais pegajoso, mais arriscado, que pode trazer mais problema para você na prova. O CNJ exerce controle administrativo e financeiro. Ele não exerce atividade jurisdicional. Tá? Por favor, guarde bem isso. O CNJ, ele não julga processos, ele não decide conflitos, ele não exerce atividade jurisdicional. Apesar de ser um órgão do Poder Judiciário, ele não exerce a função típica do Poder Judiciário, que é de julgar, a função jurisdicional. Ele exerce a função atípica, administrativa, tá? Ele não exerce a atividade típica do Judiciário, apesar de ser um órgão do Judiciário. Fechado? Ele faz o controle administrativo e financeiro. Aí ele analisa processos disciplinares contra juízes, ele analisa a questão dos gastos, o controle dos gastos, beleza? Rever processos disciplinares, enfim. E se verificar qualquer coisa que seja um crime, por exemplo, seja uma coisa que precisa ir para a justiça, para a função jurisdicional, ele manda para o Ministério Público investigar, para o Ministério Público tomar as providências necessárias para levar para algum órgão do Poder Judiciário julgar aquilo. Mas CNJ não julga, tá? Ele exerce atividade administrativa. Fechado? STJ que está lá no artigo 105. Cadê? Perdão, está no artigo 104, né? Mas no 105 você vai ter suas competências. Então no 104, o STJ é composto de no mínimo 33 membros. 33 membros, no mínimo.
Desculpa, tá? Então, nomeados por terços. Tá? Vai ser 1/3 de carreira, 1/3 da advocacia do Ministério Público. Tá? Esses 33 membros são preenchidos de acordo na forma do 104. E na forma do 105, nós vamos ter as principais competências do STJ. Uma lida boa no artigo 105 resolve sua vida. Olha, ele tem competência para as ações penais contra governadores. Tá? Mandado de segurança e habeas data contra ministro de Estado, comandantes da Marinha e do Exército, da Aeronáutica ou do próprio STJ, etc, etc. E reclamação para preservação de sua competência, todos os tribunais podem julgar. Fechado? E eu queria chamar a sua atenção para a linha I do artigo 105.1, que diz assim: a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Carta rogatória, veja só, sentença estrangeira, para ter força aqui no Brasil, tem que ser homologada. Por quem? STJ. Carta rogatória, o que é carta rogatória? Veja só, só rapidinho para você entender, porque é um conceito até importante lá em processo civil. Quando eu tenho uma justiça, um órgão judiciário de uma localidade, que ele precisa fazer uma diligência em outra localidade, ele entra em contato com o tribunal dessa outra localidade e pede para o tribunal de lá fazer a diligência e mandar para ele. Por exemplo, tem uma ação criminal aqui, sei lá, no estado X. Aí tem que ouvir uma testemunha que está no estado Y. Aí o tribunal do estado, o juiz do estado X, envia um pedido para o tribunal do estado Y, ouvir essa testemunha e mandar o depoimento escrito e tal, ou até fazer a videoconferência hoje em dia, etc. Esse pedido de um órgão jurisdicional de uma localidade para outro tomar providências, fazer diligências, é a chamada carta precatória. A carta precatória é esse pedido de diligências de uma localidade, de um órgão de uma localidade, de um órgão judicial de uma localidade no Brasil, para outro órgão judicial na localidade do Brasil. Se envolver estrangeiro, envolver localidades estrangeiras, se eu precisar, por exemplo, ouvir uma testemunha que está na Espanha, aí o instrumento dessa comunicação deixa de ser a carta precatória para ser a carta rogatória. Tá? Então, quando uma justiça estrangeira, um órgão jurisdicional estrangeiro entra em contato com a justiça brasileira, pedindo para tomar alguma providência, alguma diligência, para instruir um processo lá no exterior, quem vai executar isso daí é o STJ. Essa competência da exequatur, conceder exequatur às cartas rogatórias. Fechado? Beleza? Então, eu não sei porquê, mas cai bastante isso em prova objetiva. Então, cuidado. Vamos olhar de novo aqui na tela. Isso é tudo originário do STJ, 105.1. Aí vai ter 105.2, as recursais ordinárias. O recurso ordinário que for julgado pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados. Fechado? Julgar em recurso especial. Julgar em recurso especial. Olha só. Julgar em recurso ordinário. As causas em que forem partes de Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa. Veja que não é o STJ quem julga essas causas. Ele julga em grau de recurso. É porque já começa então em outro lugar. A gente vai ver já já. Tá? E julgar em recurso especial. Veja, para que serve o recurso extraordinário lá para o STF? Para discutir afrontas à Constituição ou para discutir conflitos entre lei local e lei federal. Para que serve, por outro lado, o recurso especial perante o STJ? Ele serve para discutir afrontas à lei federal ou conflitos de jurisprudência entre tribunais de diferentes regiões. Beleza? Da lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Fechado? Então, se um tribunal der uma interpretação diferente, a mesma lei, der uma interpretação diferente que outro tribunal deu, quem harmoniza, quem uniformiza essa jurisprudência é o STJ. Tá? Então, o STJ, no RESP, que é o recurso especial, ele vai ter esse papel de guardião da legislação federal, tá? Enquanto no RE o STF é o guardião da Constituição, enquanto no RE o STF é o guardião da Constituição, no RESP o STJ é guardião da legislação federal e ele também tem o papel de uniformização de jurisprudência. O STJ vai ser um órgão uniformizador de jurisprudência federal. Fechado? Basicamente, não tem muito o que falar. Justiça Federal Comum, artigo 109 da Constituição. Justiça Federal Comum vai fazer o quê? Vai julgar as causas, basicamente, que envolvam a União, autarquias e empresas públicas federais. Tá? E olha só, as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Tá? Então, não é o STJ que começa essas causas, é na Justiça Federal. Crimes políticos, Justiça Federal. Cuidado com esse 5A, eu vou comentar no final, tá? Beleza? Enfim, então, competências da Justiça Federal cai muito pouco em prova também, estão lá no artigo 109, dá uma lida, porque tem alguma coisa que de vez em quando pode aparecer, para não correr riscos. A Justiça do Trabalho, as competências estão lá no artigo 114. Engraçado que o artigo 114 tem vários incisos, mas dá para reunir um só. O artigo 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Leia o primeiro inciso, você já mata basicamente tudo. As ações oriundas da relação de trabalho. Pronto. Aí veja, ó, direito de greve, representação sindical, sindicatos. Tá? Indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Ou seja, tudo gira em torno da relação de trabalho na Justiça do Trabalho. As competências lá do artigo 114. Justiça Eleitoral, do artigo 118 em diante. Basicamente, na Justiça Eleitoral, o que você precisa entender é a composição do TSE e a composição do TRE. Tá? E uma observaçãozinha sobre a Justiça Eleitoral de primeira instância que eu vou fazer já já. Tá? Então o TSE é formado por 7 membros, alguns eleitos, outros nomeados pelo Presidente da República, e o Tribunal Regional Eleitoral, os TREs, tá? Com 6 membros, com 7 membros também, tá? 2 juízes do TJ, 2 juízes escolhidos pelo TJ, 2 desembargadores do TJ, 2 juízes escolhidos pelo TJ, tá? De um juiz do TRF, ou juiz federal, tá? E de 2 dentre 6 advogados nomeados pelo Presidente da República, tá? Com idoneidade moral, notório saber jurídico, tá? Indicados pelo Tribunal de Justiça. Fechado? Então, basicamente isso que você precisa saber. Tribunais e juízes militares, também
muito simples. Tribunais e juízes militares, lá no artigo 122 e 123, mas nem precisa. Basicamente, basta lembrar o seguinte: compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, falou em Justiça Militar, você associa com crimes militares. E quanto à Justiça Estadual, artigo 125, como é justiça comum, vai ser o critério subsidiário. Tudo aquilo que não foi atribuído para as instâncias, para as justiças anteriores, vai ser atribuído para a justiça comum estadual. Fechado? E pode ter... Lembra que eu deixei em branco a parte da justiça militar? É porque a justiça militar, ela pode ter uma justiça militar federal e uma justiça militar estadual, conforme o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição. Fechado? Então é isso. Eu só queria voltar aqui para o artigo 109, o inciso 5A, que eu disse, olha, eu vou falar mais um pouquinho daqui. Isso. Artigo 109, inciso 5A. Compete ao juiz federal processar e julgar as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Eu vou fazer uma contextualização aqui. Então, preste bem atenção para você, e isso é muito importante, isso já caiu em prova. A competência criminal geral é da justiça comum, que pode ser a justiça comum estadual ou a justiça comum federal. Se for crime que envolva pessoas jurídicas de direito público ou empresas públicas federais, por exemplo, um assalto na caixa, ao dinheiro da Caixa Econômica Federal, ou empresa pública federal, um roubo dos Correios, é um crime que vai ser julgado pela Justiça Federal, porque envolve entidades públicas federais, nos termos do artigo 109.1. Tá? Todos os outros crimes, os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, que não envolverem, assim, dentro do possível, né? Que não envolverem a União, suas autarquias e suas empresas públicas, todo o resto desses crimes, que não envolvem essas três pessoas, vão recair para a justiça estadual. Tá? Mas a Constituição prevê uma hipótese de crime geral, ou seja, crime que não envolve as pessoas de interesse da Justiça Federal, crime julgado pela Justiça Estadual, tem uma hipótese em que ele vai poder ser julgado pela Justiça Federal. São os crimes que envolvam grave violação aos direitos humanos. Se o crime envolver grave violação aos direitos humanos, a competência para julgar esse crime pode ser deslocada da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Mas não é de qualquer jeito. Se o Ministério Público verificar que naquele crime específico, houve grave violação aos direitos humanos, ele fala com seu chefe, o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República vai pedir ao STJ para deslocar essa competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aí o STJ decide esse deslocamento. Tá? Eu lembro de um caso que aconteceu lá na minha Paraíba, um assassinato de um cara chamado Manuel Matos. Ele era defensor dos direitos humanos, denunciou alguns grupos de extermínio e ele foi assassinado numa cidade pequena. Ele morava numa cidade pequena chamada Pedras de Fogo, se eu não me engano, ou Alhandra, uma cidade pequena. E ele foi assassinado, ao que tudo indica, por integrantes desse grupo de extermínio. Ele foi ser julgado na cidade, mas imagina, um júri numa cidade pequena para condenar integrantes de um grupo de extermínio. Aí quer dizer, como ele era um defensor dos direitos humanos e tinha toda essa problemática do julgamento do júri numa cidade pequena, aí o PGR, Procurador-Geral da República, solicitou e foi deferido o deslocamento da competência. Foi para a Justiça Federal, lá em João Pessoa. Eu lembro que esse grupo de extermínio era tão forte
que ninguém queria ser jurado nem na Justiça Federal em João Pessoa, na capital do estado. Terminou sendo deslocado para a Justiça Federal de Pernambuco, que era outro estado, então era mais isento. As pessoas não conheciam, não tinham tanto medo assim desse grupo de extermínio. Enfim, nessas situações de grave violação aos direitos humanos, está aqui escrito na Constituição. Vamos dar uma olhada. No artigo 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então vamos lá, vamos falar aqui. Tem um crime. Crime de competência da Justiça Eleitoral. Da Justiça Estadual. Se nesse crime verificou-se a presença de grave violação aos direitos humanos, então o PGR, o Procurador-Geral da República, ele vai solicitar ao STJ que determine a transferência da competência para julgar esse crime para a Justiça Federal. O nome disso é incidente, é IDR. Espera aí que eu fui apagar o negócio aqui, apaguei demais. Então, IDR, IDC, perdão, IDC, incidente de deslocamento de competências. Não sei porque eu estava na cabeça com um incidente de resolução de demandas repetitivas, né? O IRDR, não tem nada a ver. Mas não sei porque eu escrevi IDR. IDC, o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Fechado? Então isso aqui é importante. Já foi cobrado em prova de primeira fase. E com isso, a gente encerra a abordagem acerca do poder judiciário. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.